Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Como eu prometi para os senhores no último vídeo que tratamos da PGM São Paulo, caso nós tivéssemos muitos comentários pedindo o raio-x da última prova objetiva, eu iria fazer. De fato, o fiz. Estamos, portanto, a discutir o raio-x da última prova da PGM São Paulo aplicada pela VUNESP. A disposição da prova nós já vimos no vídeo anterior. Nós vimos que foram 100 questões da prova. Nós vimos também que essa prova objetiva ela não tem um número de disciplinas muito grande se você comparar, por exemplo, com os concursos da Advocacia Geral da União. Nós temos poucas disciplinas, mas basicamente esse raio-x vai ser importante para que a gente possa identificar qual foi o estilo da prova de 2014. O edital 2014 ele é importante porque ao mesmo tempo em que ele vai nos informar como foi a última prova da PGM São Paulo, ele vai lançar luzes justamente para uma potencial e efetiva preparação para a próxima prova, especialmente se a organizadora for a mesma, ou seja, se a PGE São Paulo escolher a VUNESP como organizadora do seu próximo concurso. Bom, nós temos, como falei para os senhores no vídeo passado, essas disciplinas que foram as que foram cobradas no conteúdo programático da PGM São Paulo VUNESP 2014. Constitucional, administrativo, tributário e financeiro foi estabelecido como duas disciplinas em uma só, distribuindo, portanto, 15 questões entre elas. Processo civil, 15 questões. Civil e empresarial, direitos difusos e coletivos, trabalho previdenciário, penal e processo penal. Você tem, portanto, essa configuração da prova, da última prova objetiva. Um dos detalhes importantes diz respeito ao edital de 2014 já trazer na sua feitura a disposição das questões, né? Eu chamei a atenção no vídeo anterior para que constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil, que representam o que se costuma chamar de núcleo duro da advocacia pública, foi responsável, o conjunto dessas disciplinas foi responsável por 60% das questões da prova. Então você teve aí 15 questões constitucional, 15 administrativo, tributário e financeiro 15, processo civil 15, civil e empresarial, assim como tributário e financeiro foi considerado, as disciplinas foram consideradas como uma só, 12 questões, direitos difusos e coletivos 12 questões, trabalho previdenciário 8 questões, penal e processo penal 8 questões. Você teve aí um total de 100 questões no estilo ABCDE VUNESP. Bom, eu fiz a divisão aqui justamente daquilo que eu considerei importante para esse raio-x do momento. É um raio-x para que a gente possa identificar aquilo que foi cobrado na prova em termos de fontes de estudo. A gente sabe que os concursos da advocacia pública possuem como fontes de estudo principais a lei, a doutrina e a jurisprudência. Então, nesses concursos de PGE e PGM, nós temos que analisar efetivamente em relação às últimas provas aquilo que foi cobrado com ênfase na lei, aquilo que foi cobrado com ênfase na doutrina, aquilo que foi cobrado com ênfase na jurisprudência. E por que eu digo ênfase? Digo ênfase porque se a questão é estilo ABCDE, pode acontecer da questão envolver não somente uma das fontes de estudo. A questão pode envolver a um só tempo lei, a um só tempo lei e doutrina, a um só tempo lei, doutrina e jurisprudência, ou somente doutrina ou somente jurisprudência. Então as questões elas são, nesse caso, estabelecidas de forma a que o conteúdo que prevalece é aquele que eu classifiquei. Se uma questão envolve lei, doutrina e jurisprudência, eu classifiquei como uma das fontes a questão, especialmente se aquele conhecimento específico de lei ou doutrina ou jurisprudência foi preponderante para o acerto da questão. Então eu levei em consideração aqui classificar como lei, doutrina e jurisprudência aquilo que você tinha que saber para acertar a questão. Então veja, nós temos aqui lei em verde, nós temos lei local também em verde, porque o somatório das duas coisas é importante. Dentro daquilo que caiu em legislação, nós temos efetivamente que separar o que é legislação local, porque nas provas de PGE e PGM, legislação local pode ser, a depender da organizadora, que pese na hora da feitura da prova. Separei tudo aquilo que caiu em termos de doutrina e separei tudo aquilo que caiu em termos de jurisprudência, identificando qual seria a fonte do conhecimento jurisprudencial importante para o acerto da questão. Então, das 15 questões de constitucional,
você teve 5 questões de lei, 3 questões de lei local, 6 questões de doutrina e uma questão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prova de constitucional foi a prova que eu considerei mais equilibrada em termos de divisão de lei, doutrina e jurisprudência. Você acabou tendo 8 questões de lei, 6 questões de doutrina e uma questão de jurisprudência. Você que faz concurso da advocacia pública já deve estar acostumado para o fato de que as questões que envolvem letra de lei, elas são preponderantemente maioria nas provas da advocacia pública, porque isso é mais interessante para o examinador. No momento que o examinador constrói uma questão a partir da lei, a possibilidade de você ter recursos dessa questão ou de repente da organizadora ter que anular essa questão é uma possibilidade que tem chances menores. Então, os examinadores, eles têm uma preferência para a construção de provas objetivas a partir da lei, porque isso dá uma certa segurança em termos de manutenção da questão enquanto pontuação válida da prova. Então, não obstante efetivamente nós termos também questões que envolvam doutrina e jurisprudência, principalmente nas organizadoras diferentes do CESP, o questionamento que envolve obrigatoriamente o conhecimento legal, ele prepondera em relação ao conhecimento doutrinário e jurisprudencial. Então, é normal que você tenha percentuais maiores para questões que abordam necessariamente a lei. Administrativo, 6 questões de lei, 4 de lei local, 10 questões ao total de legislação, 5 de doutrina, 0 jurisprudência. Tributário, 8 de lei, 4 de lei local, 12, 3 de doutrina, 0 de jurisprudência. Veja que tributário e financeiro já há um desequilíbrio muito grande aqui em relação à cobrança da legislação em detrimento de doutrina e jurisprudência. Processo civil, 11 questões de lei, 0 lei local, 3 doutrina, 1 de jurisprudência, e aqui foi interessante porque a jurisprudência cobrada não foi jurisprudência nem do STF nem do STJ relativamente a processo civil, mas uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso demonstra que você precisa ficar ligado também na jurisprudência do TJ de São Paulo para os concursos da PGM, para o concurso da PGM São Paulo, organizado pela VUNESP, ou de repente para os concursos de procuradoria em todo o estado de São Paulo no que diz respeito a procuradorias municipais, cujos concursos sejam realizados pela VUNESP. Civil e empresarial, 12 questões ao total, 9 de lei, 0 legislação local, 2 doutrina, 1 jurisprudência STJ. Difusos e coletivos, 12 questões ao total, 7 lei, 3 lei local. Então você teve 10 questões das 12 retiradas do texto legal, 1 doutrina, 1 jurisprudência. Trabalho previdenciário, 7 lei, 1 jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Penal e processo penal, 5 de lei, 8 ao total, 2 de doutrina, 1 de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso nos dá um pouco a cara da prova. Com esse estudo e com esse raio-x você consegue identificar qual foi a tendência da VUNESP para a PGM São Paulo, prova realizada em 2014. Você teve 100 questões ABCDE, dessas 100 você teve 58 questões retiradas do texto legal, é muita coisa, então você vê que exatamente a VUNESP ela tende a fazer preponderar na sua prova o conhecimento específico da legislação. No que diz respeito à legislação local, você teve 14 questões das 100 retiradas de leis locais. Se você somar esses dois percentuais, você vai ter 58% de lei na prova da PGM São Paulo 2014, mais 14% de lei local. Você vai ter 72% da prova retirada de texto de lei, seja lei efetivamente que esteja no conteúdo programático normal, seja legislação local, seja do Estado de São Paulo, seja do município de São Paulo nessa prova. 22 questões foram tiradas da doutrina, com conhecimento preponderante para o enfrentamento da questão, e apenas 6% foi retirado da jurisprudência. Então, essa prova tem 72% de carga de cobrança da lei, 22% de cobrança da doutrina e 6% de cobrança da jurisprudência. Isso demonstra que, nesse caso, as pessoas que estavam melhor preparadas para esse tipo de prova eram as pessoas que conheciam a doutrina e a jurisprudência, sim,
mas pessoas que conheciam muito e principalmente a base dos textos legais dos principais conteúdos cobrados na prova da PGM São Paulo. Esse é o raio-x no que diz respeito àquilo que a gente encara enquanto formulação de questão objetiva, para saber que tipo de fonte nós vamos ter em relação à cobrança da prova. Eu decidi que eu vou preparar um mentoring para a PGM São Paulo. Já estou em estudos daquilo que efetivamente pode ser importante para essa próxima prova, considerando o edital anterior, considerando esse raio-x da prova objetiva, considerando também as tendências da VUNESP de forma atual, sendo ela, nesse caso, provavelmente a próxima organizadora da PGM São Paulo. Eu vou preparar um mentoring, com esse mentoring vários estudos sobre a prova anterior e sobre as perspectivas da prova futura. Se você quiser um raio-x sobre os conteúdos cobrados na prova de 2014, coloca aqui nos comentários, diz assim: professor, eu quero raio-x de conteúdo. Se a gente tiver muitos comentários pedindo esse raio-x, eu volto com outro raio-x da prova objetiva, mas agora não levando em consideração as fontes, nós já temos isso, mas os conteúdos cobrados em relação àquilo que está posto no conteúdo programático do edital, em relação a cada uma das disciplinas. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado com esse vislumbre da prova, especialmente na essência legislativa da prova objetiva que foi 2014, e nos encontramos nos nossos próximos vídeos, seja para tratar da PGM São Paulo, seja para tratar de algum outro assunto importante para os concursos da advocacia pública. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.